Desde o piloto de Hazbin Hotel, há um debate na fandom sobre os canibais, demônios apresentados em Hazbin Hotel, serem pecadores ou uma espécie nativa do inferno, como diabretes, cães infernais e súcubos, mesmo já tendo a resposta oficial sobre isso. Então, venha comigo que eu vou explicar esse assunto e sua resposta mais detalhadamente. Muitos acham que eles são uma espécie nativa pelos seguintes motivos. Eles aparentam seguir um padrão de aparência. Todos eles têm pele pálida, olhos completamente pretos, dentes afiados e todos compartilham a mesma estrutura corporal, sendo que a aparência dos pecadores geralmente varia muito, já terem aparecido crianças e idosos canibais, sendo que pecadores canonicamente não reproduzem nem envelhecem, e Faustice ter afirmado uma vez que a Rose, a líder deles, nunca morreu. Porém, desde o piloto de Hazbin Hotel, sempre houveram pistas deles serem pecadores. Havia uma canibal sem vida na cidade canibal após o extermínio, e como confirmado no episódio Abertura, o extermínio tem como alvo apenas os pecadores, enquanto os nascidos do inferno, como a Charlie e as espécies nativas, são poupados, por conta de um perdão que o Lúcifer conseguiu obter do paraíso, além daquela canibal sangrar vermelho ao invés de preto, como já vimos várias vezes com as espécies nativas, enquanto os pecadores possuem sangue vermelho. E na música Inside of Every Demon is a Rainbow, canibais aparecem brevemente enquanto a Charlie lista os pecadores. E em uma live do final de 2019, a Vipsy implicou isso ainda mais, pois enquanto explicava sobre pecadores de toda a história que sobreviveram aos extermínios do inferno, ela mencionou que os residentes da cidade canibal se tornaram uma colônia canibal porque são todos da década de 1910. E tanto a estética quanto o local em si são baseados em uma cidade americana daquela época, e em algumas mídias oficiais, os canibais já apareceram com mais variação em sua aparência, como aqueles mesmos canibais do piloto que eu citei anteriormente, que tinham seus olhos brilhando em vermelho, e as canibais amigas do Alastor, que apareceram na comic oficial The Radio Demon, tendo características como íris ou pupilas, olhos brancos, um único olho e uma cauda de ponta farpada. E em todo episódio de Helluva Boss, onde a IMP sai do Anel do Orgulho para qualquer outro anel, canibais nunca foram vistos, nem como figurantes, visto que, ao contrário das espécies nativas do inferno, que podem transitar livremente entre os 7 anéis do inferno, os pecadores são confinados ao Anel do Orgulho e só podem existir lá, sendo incapazes de acessar e atravessar os outros 6 anéis. E na série principal, isso só ficou ainda mais evidente no episódio Boas-Vindas ao Paraíso. No flashback da Veg da época de quando ela era uma exorcista, ela tinha como alvo um demônio criança, mas ficou com pena e decidiu poupá-lo, e por isso ela foi punida pela Lute. E essa criança era nitidamente um canibal, o que não faria sentido se eles fossem nascidos do inferno, pois novamente eles são poupados do extermínio por conta do perdão que o Lúcifer conseguiu obter. Nos episódios Esteros e O Show Só Começou, canibais apareceram novamente sangrando vermelho. Ainda nesse último, a Charlie se referiu apenas a pecadores ao falar com um exército de canibais. E o Lúcifer não agiu mesmo depois de vários canibais terem sido eliminados pelas exorcistas naquela batalha. Ele só foi agir pouco tempo depois que o Dazzle foi eliminado pela Lute e o Adão atacou a Charlie, que foi quando eles quebraram as regras, violando o perdão que poupou os nascidos do inferno. E em uma carta lançada da primeira temporada de Pecadores, a carta contém 3 canibais.
E por fim, quando perguntaram sobre aquela criança canibal no Twitter, Ray, uma artista de desenvolvimento visual de Helluva Boss, respondeu: canibais sangram vermelho. Eles são pecadores, não nascidos do inferno. E a Vipsy curtiu esse tweet. Ela também explicou que os canibais serem todos parecidos é apenas questão de estética e também confirmou que crianças podem sim ir para o inferno. A pessoa pode morrer como criança ou como idoso. Eles apenas mantêm a idade que tinham quando morreram. E quando questionaram se outras obras mostraram isso, Ray respondeu que South Park é um ótimo exemplo e que a fala de Faustice provavelmente não é mais canônica. E quando questionaram sobre o sangue vermelho do Daslow, que é o nascido do inferno, Ray respondeu que ele e o Raslow não são tecnicamente de uma espécie nativa do inferno, pois eles são bonecos que foram trazidos à vida graças ao Lúcifer para Charlie. E quando questionaram por eles também não serem pecadores, Ray respondeu que a Charlie tem sangue vermelho, mesmo não sendo uma pecadora. É mais devido à sua herança de anjo por parte de pai e demônio vulgo ex-humano por parte de mãe. Mas o ponto é que eles não pertencem a nenhuma espécie nativa que tem exclusivamente sangue preto. Dessa forma, chegamos à conclusão: os canibais são pecadores.